Aqui eu tenho dois gabaritos para afiação de plana e formão, e a partir de agora eu vou te mostrar passo a passo como esses dois gabaritos foram construídos e também como utilizar cada um deles. Esse primeiro aqui eu construí ele completamente de forma artesanal, digamos assim. Foi feito com restos de madeira, pedaços de plástico, cantoneira, rolamento de skate, parafuso, porca-arruela, então coisas simples que você encontra ou tem aí na sua oficina. E o outro aqui foi feito com a ajuda de uma impressora 3D, então essas duas peças aqui foram impressas em uma impressora 3D, ao invés de passar 2 horas construindo o gabarito, como o outro, eu passei 2 horas esperando a impressora me entregar essas duas peças prontas. Depois, para juntar as duas, então, porca, arruela, parafuso, rolamento de skate, basicamente a mesma ferragem que do outro, porém aqui 2 peças feitas na impressora e aqui 2 pedaços de madeira que você mesmo pode preparar na sua oficina. A partir de agora eu vou te mostrar o passo a passo da construção e também da utilização desses dois gabaritos. Eu vou começar construindo o gabarito mais simples com materiais que eu tenho aqui na oficina. Para isso eu vou usar um pedaço de madeira, ele tem mais ou menos 3,5 centímetros de largura. Eu vou tirar 2 talas de 10 centímetros de comprimento e tem 1,2 mais ou menos de espessura. Eu vou começar aplanando essa madeira para deixar o esquadro perfeito entre faces e bordas. A madeira aqui não precisa estar perfeitamente esquadrejada, mas quanto mais próxima disso estiver, vai ajudar um pouquinho na tarefa de principalmente prender e acertar o esquadro do formão e da plana depois. Depois que a madeira estava aplanada, eu cortei então 2 pedaços de mais ou menos 10 centímetros cada para fazer o meu gabarito. Com os 2 pedaços de madeira cortados, agora eu vou separar as ferragens que eu vou precisar. Eu vou usar aqui 2 cantoneiras, 2 suportezinhos em L desses de prateleira, 2 parafusos de 1/4 de polegada, cabeça francesa por 2 centímetros de comprimento, arruela e porca para esses parafusos, 2 rolamentos de skate, 2 parafusos M5 por 5 centímetros mais ou menos, com arruela e porca borboleta, além de parafusos para prender as cantoneiras nas peças de madeira. As cantoneiras vão servir como suporte para os rolamentos, então eu vou fazer primeiro a colocação dessas cantoneiras na parte inferior do gabarito, na parte de madeira inferior. Para isso eu vou colocar mais ou menos centralizado aqui e vou fazer a marcação de onde eu preciso fazer furações. Eu vou aproveitar também para fazer a furação de onde vai passar aquele parafuso que vai prender uma dessas talas de madeira contra a outra. Então aqui são furações bem simples de fazer, é só para encaixar a cabeça do parafuso ali, para ele não ficar aparente na parte de baixo, para não atrapalhar a fixação da cantoneira. E na peça de cima, então, precisa ter a furação um pouquinho maior do que esses parafusos M5 para que essa peça deslize corretamente ali para fazer, então, a fixação da lâmina posteriormente. As cantoneiras, então, vão ser parafusadas com parafuso de madeira normal na parte de baixo. E a única coisa que eu cuidei aqui é para deixar o mais alinhado possível essas cantoneiras para elas não ficarem tortas uma em relação à outra principalmente. Então eu tentei manter tudo meio alinhado, mas pode ser tudo no olho mesmo, não precisa medir nada. Depois eu montei os rolamentos nessas cantoneiras usando o parafuso francês. Aquela parte do parafuso francês encaixa certinho nesses rolamentos de skate. Daí eu coloquei uma arruela então para dar um espaçamento entre o rolamento e a cantoneira e uma porca para prender tudo por fora. A montagem do gabarito então é com essa parte de baixo, onde tem as cantoneiras com os rolamentos, e a parte de cima que vai ser encaixada e presa por essas porcas borboleta na tala superior da madeira. Com isso aqui você já tem um gabarito funcional, só que ele fica um pouquinho complicado de configurar ele toda vez que você quer afiar. Toda vez você precisa ficar medindo o ângulo e esquadro da lâmina que você vai fazer a afiação. Mas só com isso você já consegue fazer a afiação de lâminas de plana e de formão de uma forma correta usando esse gabarito aqui. Porém, toda vez, como eu falei, você precisa cuidar esquadro e ângulo de afiação. Por conta disso, eu tentei implementar algumas melhorias nesse gabarito. Eu vou te explicar agora como que eu fiz essas melhorias e quais foram também. Primeira coisa que eu fiz foi um batente para definir o esquadro da lâmina em relação à superfície de afiação. Para isso eu vou usar um pedaço de plástico aqui, pode ser madeira também, precisa ter uma das bordas dele perfeitamente alinhadas, perfeitamente planas. Isso vai servir como batente, como escora, digamos assim, para a lâmina que você vai afiar. A furação dessa peça de plástico ela é um pouco maior do que os parafusos que eu vou usar, para ter um pequeno jogo, para ter uma pequena folga que vai me permitir fazer o ajuste do esquadro dessa lâmina em relação à superfície de afiação. Então ela vai ser presa aqui com parafusos de cabeça flangeada para permitir esse jogo lateral dessa pequena pecinha de plástico. Lembrando que pode ser uma peça de madeira que você use aqui também. Esse jogo aqui que é o importante, que precisa ter, porque vai permitir fazer o ajuste posteriormente.
Agora na parte de cima, que vai encaixada ali, eu fiz um pequeno rebaixo usando serrote e formão, 2 furos com a furadeira também para encaixar a cabeça dos parafusos e colei uma borracha na outra parte que vai servir como uma aderência extra para a lâmina que eu estiver prendendo ali. Agora vem a parte de acertar o esquadro desse batente aqui com a lâmina que você vai afiar em relação à superfície de afiação. Para isso você precisa usar uma superfície plana, eu estou usando aqui uma pedra de granito e nessa pedra tem uma lixa colada em cima, mas enfim, tá plana essa superfície aqui. Com uma régua, que normalmente vai ter a ponta bem certinha, bem no esquadro em relação à lateral, você vai apoiar essa régua no batente e você vai colocar lá na superfície de afiação, na superfície plana, na pedra que você está usando. E daí você vai olhar por baixo ali do seu gabarito para ver se não tem nenhuma entrada de luz nessa régua, na ponta dessa régua. Quando você tiver acertado o esquadro perfeito, não vai entrar luz ali na ponta da régua, nesses cantinhos ali não vai ter nenhuma entrada de luminosidade. Isso quer dizer que toda a régua está tocando a superfície de afiação. Logo, a lâmina que você colocar ali também vai ficar perfeitamente no esquadro e você vai conseguir fazer a afiação mais precisa. Uma vez que você acertou essa posição em que não entra luminosidade, você prende o batente ali, aperta os parafusos, conclui a montagem do seu gabarito, colocando a tala de madeira superior então, e as porcas borboleta com arruelas, e você tem o teu gabarito pronto para começar a utilizar. Agora toda a lâmina que você encostar nesse batente vai ficar perfeitamente em 90 graus em relação à superfície de afiação, então você não precisa mais se preocupar com acertar isso manualmente na hora de afiar uma lâmina. O único problema que eu tive com esse gabarito aqui foi o seguinte: quando eu coloco o ângulo de afiação correto para uma lâmina aqui, o formão, a lâmina, fica muito para frente, fica pouca superfície de apoio lá na parte de trás, o cabo quase encosta no gabarito. Então para resolver isso, o que eu fiz? Eu tirei uma parte da cantoneira e eu subi o parafuso com rolamento para o furo superior que tinha nessa cantoneira, já que ela tinha duas possibilidades. Então aqui já fica a dica, você vai fazer isso, não faz com uma cantoneira, com um suporte desses muito longo e tenta deixar o rolamento o mais próximo possível da base para você não ter que projetar a sua lâmina muito para frente na hora de fazer a afiação. Então isso pode limitar um pouco o tamanho das lâminas que você vai conseguir afiar nesse gabarito. Aqui você já pode ver as cantoneiras cortadas, eu estou repondo os rolamentos aqui, agora eles ficam bem próximos da base. Agora que o gabarito está pronto, está finalizado, a gente vai fazer um gabarito para ajustar o gabarito. É isso mesmo, parece confuso, mas não é não. A gente precisa fazer a afiação das lâminas, eu pelo menos faço 25 graus para formão e plana, o chanfro principal em 25 graus e daí um micro chanfro, uma aresta de corte em 30 graus. Então é isso que eu utilizo aqui nas minhas ferramentas porque eu faço um uso geral dessas ferramentas, então eu não preciso me preocupar muito com ângulos. Mais para frente, com ferramentas específicas, talvez você precise. Mas a gente vai colocar então essa lâmina, esse formão, no caso aqui que eu estou usando como exemplo, em 25 graus em relação à superfície de afiação. Para isso você pode pegar um transferidor de ângulo, como esse que eu estou usando aqui, ou um desses de colégio mesmo, e definir ali 25 graus em relação à superfície de afiação, a base ali onde você está prendendo a ferramenta com a superfície de afiação. Isso você consegue fazer com uma chapa, com uma pedra que tenha a mesma espessura em todo o seu comprimento, então você coloca ali um transferidor e configura para que essa lâmina fique em 25 graus em relação à sua superfície de afiação. Não precisa ser perfeito, não precisa ser exato, porque a gente vai fazer um gabarito para configurar isso de forma rápida e repetitiva. Então, se for 26 graus ou 24, não vai ter muita influência disso na afiação, na prática, na hora que você for usar a sua ferramenta. Mas tenta deixar o mais próximo possível dos 25 graus. Uma vez que você definiu então essa distância, você sempre vai colocar a lâmina na mesma distância ali para frente, projetada a mesma distância para fora do gabarito para configurar ela em 25 graus. Então você pode pegar uma pecinha de madeira, eu tenho aqui uma chapinha de compensado, e você coloca um batente nessa peça de madeira, definindo assim um ponto de parada, digamos assim. Todas as lâminas que você colocar no seu gabarito a partir de agora e colocar até esse ponto de parada, até esse batente que você colocou nessa peça de madeira, todas elas vão ficar com essa angulação em 25 graus. Então a partir de agora você não precisa mais ficar definindo isso manualmente ou no olhômetro toda vez que você quer fazer uma afiação. Você vem aqui, pega esse mini gabarito, coloca ali a sua lâmina, até ela encostar nesse batente ela vai estar em 25 graus. Como um micro chanfro, aresta de corte, eu faço em 30 graus, então você pode pegar um outro pedaço removível, por exemplo, ou fazer um na lateral, para ficar também em 30 graus. Então você configura com o transferidor do mesmo jeito e coloca um espaçador ou coloca um novo batente na lateral ou do outro lado dessa peça de madeira. Ou fazendo dois, que nem aqui você está vendo o exemplo dessa outra chapa de configuração que eu tenho.
E com isso a gente termina a construção do gabarito. Agora ele está pronto para uso. A gente tem o gabarito com configuração do batente para acertar o esquadro e com um gabarito para setar a angulação que a gente vai fazer a fiação. Agora você vai ver então o gabarito que foi feito com as peças que vieram da impressora 3D. Aqui estão as duas peças, 2 pedaços de barra de rosca M5 de 10 cm cada, 2 rolamentos de skate com parafusos M8, porca e arruela para prender esses rolamentos nas peças e também porcas e arruelas para prender nas barras M5. 2 porcas borboleta para facilitar o aperto, 2 arruelas e 4 porcas convencionais para a barra M5. Aqui o único trabalho que você vai ter então é cortar as barras de rosca e fazer uma furação em 2 das porcas M5. Essas porcas precisam servir como buchas de passagem para a barra de rosca, então ela não pode ter rosca dentro. Então você fura ela com uma broca M5, vai remover a rosca de dentro e ela vai funcionar como uma bucha. A barra vai passar livremente nela, então ela vai funcionar como uma bucha de passagem. Feito isso, a gente já pode partir para a montagem. Aqui eu só vou usar cola instantânea para prender então essas buchas de passagem em uma das peças que foi feita na impressora. Então eu vou colocar aqui essas 2 porcas que eu passei a broca para remover a rosca em uma das pontas e vou prender com cola instantânea. Agora eu vou preparar as barras de rosca com uma porca também na ponta de cada um dos pedaços. Então eu vou colocar uma gotinha de cola instantânea para prender essa porca para ela não soltar dali. Então ela vai ficar bem na ponta e essas 2 barras de rosca vão ser colocadas na outra peça que foi impressa em 3D. E eu vou prender essas barras de rosca com porca também usando cola instantânea para elas ficarem fixas ali e não ficarem jogando, não ficarem saindo quando você for configurar esse gabarito para utilização. Depois que a cola secou, vem a montagem dos rolamentos, eles vão ser montados pela parte de dentro, então passo o parafuso no rolamento, coloco uma arruela para dar o espaçamento entre a peça de plástico e o rolamento e aperta com uma porca na outra extremidade. É só isso que precisa fazer, repetir para as 2 peças então que formam o gabarito. Depois disso é só juntar então as 2 peças, colocar as arruelas e as porcas borboleta que vão servir então para fazer a fixação da lâmina entre meio a esses 2 batentes, digamos assim, para fazer a afiação. Você também pode e deve fazer então um gabarito para definição dos ângulos aqui, fazendo da mesma forma que a gente fez para o outro, definindo ali os 25 e 30 graus ou ângulos de sua preferência, então você faz isso também para usar com esse gabarito. Aqui no caso que a gente tem 2 lugares que podem ser presas as lâminas para afiação, lâminas mais largas na parte superior e mais estreitas na parte inferior, então você precisa fazer 2 gabaritos para configuração de ângulo. Então conforme a altura ali que você vai colocar vai variar um pouquinho o ângulo, então você precisa fazer também 2 blocos de parada, digamos assim, para suas lâminas para que os ângulos fiquem corretos em ambas. Agora que você já aprendeu a construção dos gabaritos, vamos fazer então a afiação de um formão e de uma plana também. Aqui eu tenho o material que eu vou utilizar então para fazer essa afiação. Isso aqui é para fazer uma afiação de manutenção. Tá? Quando a ferramenta é nova, que você precisa fazer o chanfro, acertar o chanfro, você vai mudar o número dos abrasivos das lixas que você vai usar. Depois eu explico um pouquinho mais. Eu vou fazer a afiação com lixa, pode ser com pedra de afiar também. Lixa é muito mais barato e funciona tranquilamente, você só precisa de uma base para fazer a afiação. Então aqui eu tenho as lixas que eu vou utilizar para afiação de manutenção, uma lixa 400, uma 1500 e uma 3000, todas são lixas d'água, tá? Então você vai precisar lubrificar isso com água para fazer a afiação. E aqui eu tenho uma base de vidro, tá? Pode ser vidro, mármore, granito, uma bancada que seja plana para você fazer essa afiação. De preferência vidro ou granito para você colocar essas lixas em cima então e poder fazer a afiação. Para fazer o polimento final eu uso um estrope de couro, ele tem um lado do couro aqui áspero e um lado liso. E uma pasta abrasiva, a famosa pasta jacaré verde, que serve então para fazer o polimento final do fio. Isso aqui é substituível, você pode usar até uma chapa de compensado com a pasta aplicada, por exemplo, mas a pasta eu indico que você compre, não é tão caro e dura uma vida toda um negócio desses aqui, só para fazer pequenas afiações. E você pode aplicar essa pasta numa chapa de compensado, por exemplo, bem lixada, bem nivelada, e usar isso aqui como estrope, como polimento final para afiação. Você pode inclusive fazer aqui no verso onde você colocou os ângulos, então para definir a angulação de cada posição dos gabaritos que você fez. Então é uma forma de você utilizar uma peça a menos para guardar. E daí os gabaritos propriamente ditos. Aqui eu tenho então o que a gente construiu, ambos que foram mostrados aqui no vídeo. Eu vou fazer a afiação de um formão usando esse gabarito aqui e uma lâmina de plana usando esse gabarito aqui no exemplo aqui do nosso vídeo. Eu vou usar também aqui um spray com água, pode ser limpa-vidros também, tá? Então para você lubrificar as lixas, pode ser um spray com água ou com limpa-vidros, que também é bom e não enferruja. E eu uso também uma cola spray. Eu uso essa cola para fixar as lixas na base de vidro onde eu vou fazer a afiação.
Então isso aqui é uma cola de contato, um adesivo em spray, para facilitar um pouco o trabalho. Você pode só molhar aqui e colocar a lixa aqui em cima, normalmente ela fica fixa, para fazer uma afiação de manutenção é suficiente. Mas eu prefiro então colado, porque ela fica mais firme e você não precisa se preocupar que a lixa vai se movimentar durante o processo de afiação. Só comentando rapidamente então aqui, a lixa 400, 1500 e 3000 vão ser usadas nessa ordem aqui para fazer uma afiação de manutenção, como eu mencionei no começo. Se você comprou uma ferramenta nova, você pode ver nesse formão aqui, por exemplo, ó, que ele está gasto de forma disparelha aqui, ó. Tá? Aqui está um pouco mais gasto, aqui um pouco menos, porque quando ele vem de fábrica, ele vem com um chanfro mal feito, torto, geralmente com algum tipo de desnível de imperfeição, então você precisa primeiro acertar isso. No caso de ter que fazer esse acerto, o que é importante? Pegar uma lixa mais abrasiva, você pode pegar uma lixa 80, uma 120, dependendo do estado que está esse chanfro aqui para começar, e depois você vai evoluindo então as granulações da lixa. Então eu costumo começar com uma lixa 100 ou 120 para fazer a remoção mais bruta, depois eu passo para uma 220, para uma 320 ou 280 e depois eu subo aqui para 400, 1500 e 3000, então depende da quantidade de material que você quer remover. Quando você vai fazer esse chanfro numa ferramenta nova, você precisa usinar ele até que essa ferramenta fique no esquadro, tá? Até que o chanfro aqui fique no esquadro, para que você consiga ter a partir de então a afiação sempre perfeita. Então você vai usar o gabarito de definição de ângulos, como a gente aprendeu a fazer, e você vai remover material até que você consiga acertar o esquadro aqui do chanfro da ferramenta. A partir disso, depois disso, você não precisa mais usar lixas com um grão 80, com um grão 220, você pode começar aqui sempre da 400 ou 600 para cima, só para fazer a fiação de manutenção. Vou começar o processo aqui então, deixa eu liberar um espaço e eu vou primeiro colar essas lixas aqui na minha base de vidro para fazer a afiação. Então eu vou fazer essa colagem aqui para a gente começar o processo todo. Agora que eu estou com a minha base de afiação pronta, é só começar o processo. Então eu tenho aqui o gabarito para definição de ângulos e o gabarito de afiação. Vou começar prendendo aqui o meu formão no gabarito e acertando para o ângulo de 25 graus. Essa questão dos ângulos aqui funciona da seguinte forma. Cada ferramenta pode ter ângulos específicos para aplicações específicas. Isso pode mudar. Então agora no começo, você que está começando aí na marcenaria, você ainda não precisa se preocupar com isso, tá? Você pode fazer nos 25 graus, que normalmente é o ângulo que vem de fábrica nos formões. Então você pode fazer nos 25 graus, que é o padrão, digamos assim. E depois, conforme você vai estudando, conforme você vai aprendendo e entendendo a necessidade de outras angulações na afiação, você pode ir evoluindo essa questão. Sempre se certificando de que o formão está encostando no batente, no caso do gabarito que a gente fez aqui, que ele não é autocentrante, né? Então se certifica que ele está encostado aqui no batente para ele ficar certinho. Você sempre pode vir aqui de lado e dar uma conferida, então, ver se ele está tocando certo a superfície aqui da lixa, que é onde a gente vai fazer a afiação. Então a ferramenta ela vai ter um ângulo de chanfro, tá? Que é o chanfro principal, e ela vai ter uma aresta de corte, que a gente chama de micro chanfro ou micro bevel. Então é assim que a gente vai fazer. A gente vai fazer o chanfro em 25 graus e depois a gente vai criar uma aresta de corte em 30 graus. Tá? Então a gente vai fazer o micro chanfro em 30 graus para que ele crie aqui uma aresta de corte mais afiada, mais definida. Então é assim que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento. Então agora eu defini para 25 graus o meu formão. Eu vou molhar um pouquinho a minha lixa aqui, que é a lixa d'água. Pode ser com água ou com limpa-vidros. E eu vou começar a passar esse formão na lixa aqui. Então como que vai funcionar? Deixa eu virar de lado aqui para você ver melhor. Ó, você vai pegar aqui o seu gabarito, você vai segurar ele firmemente, vai apoiar aqui na frente para fazer peso do formão da lâmina contra a lixa e você vai começar a fazer movimentos para frente e para trás. Então é isso aqui que você vai fazer e você vai começar a desbastar a aresta de corte dele. Nas primeiras vezes que você usar o seu gabarito, você vai ter que vir aqui e conferir se ele realmente está desbastando de forma uniforme aqui o chanfro da sua ferramenta, da sua lâmina. Então você vai ter que trabalhar um pouquinho aqui, mexer um pouquinho aqui, para frente e para trás, fazer um pouco de desbaste e daí vir aqui, secar e conferir ver se ele está fazendo de forma uniforme. Se ele não estiver fazendo de forma uniforme, então você vai precisar acertar o batente aqui do seu gabarito, tá? Mas isso é só nas primeiras vezes. Depois, uma vez que você tem o seu gabarito certinho, você não precisa mais se preocupar com isso. Então aqui eu vou fazer a remoção de todo
o excesso de material, digamos assim, até que eu veja uma superfície completamente plana, uniforme no chanfro da minha ferramenta. Isso aqui numa ferramenta que já está devidamente afiada, que já tem o chanfro bem definido, muitas vezes você não precisa fazer a angulação inicial, no caso os 25 graus aqui. Você pode pegar só os 30 graus e não precisa nem começar na 400, você pode ir para uma 1500, uma 3000 e polimento no estrope de couro. Então você pode pular algumas etapas quando você quer fazer só uma redefinição, digamos assim, da micro aresta de corte. Nesse caso aqui eu vou remover todo o micro chanfro, toda a parte dos 30 graus, eu vou remover ele para refazer essa aresta, porque esse formão não estava perfeito ainda, tá? Eu tinha afiado ele manualmente uma vez, ele não estava 100%, então agora eu vou fazer a remoção de tudo isso para fazer o chanfro perfeito e também a micro aresta ali para ele ficar do jeito que tem que ser. Você não pode apertar muito aqui contra a lixa, porque você pode cortar a lixa, então tem que ser um movimento com uma pressão mediana, para que você sinta que a ferramenta está sendo desbastada pela lixa, porém não em excesso, para você não correr o risco de furar a lixa aqui com um canto do seu formão, por exemplo, da sua lâmina de plana. Quando você está fazendo a primeira afiação da ferramenta, que você vai fazer o chanfro em 25 graus até ele finalizar toda aqui a parte do fio da ferramenta, e depois você vai fazer o micro chanfro em 30 graus, você vai perceber que começa a criar rebarba aqui na parte de trás. Quando ele começou de criar rebarba na parte de trás, quer dizer que você removeu o material em toda a extensão da lâmina. Tá? Quando tem rebarba em toda a parte aqui de trás, você vai ver que ele removeu todo o material aqui e criou o chanfro, criou a aresta principal da sua ferramenta. Então é isso que você precisa observar. Quando começou a criar rebarba, eu já colei as lixas aqui na borda da chapa de vidro, da placa de vidro. Então você vai vir aqui com essa ferramenta, com as costas da ferramenta, onde tem a rebarba, você vai apoiar aqui firmemente com o seu dedo e você vai fazer aqui um movimento em formato de 8, nessa ferramenta aqui, ó, para você remover essa rebarba aqui na parte de trás, tá? Então você vai fazer aqui movimentos de semicírculo, digamos assim, em formato de 8, até que você remova toda essa rebarba aqui da parte de trás. Quando você sentir que não tem mais rebarba aqui, tá ok, você pode continuar fazendo aqui essa parte da afiação, ou então partir para a próxima etapa, para a próxima lixa. Então aqui eu fiz a primeira etapa com a lixa 400, você pode ver que já ficou certinho, comeu mais material de um lado, porque essa ferramenta está torta, isso veio de fábrica desse jeito aqui, o chanfro dela não é parelho, mas não tem importância ficar reto até aqui em cima, o que importa é aqui da metade para baixo, que é onde vai criar a aresta de corte futuramente. Mas você pode ver que ficou alguns riscos na ferramenta aqui, e agora a gente precisa remover esses riscos. Isso a gente vai fazer na próxima lixa. Então a próxima lixa tem como função sempre remover todos os riscos que a lixa anterior deixou, até deixar esse fio aqui praticamente espelhado. Esse que é o nosso objetivo com essa ferramenta. Terminada então a lixa 1500 agora, você pode ver que já tem bem mais brilho, bem menos riscos na superfície da afiação. E agora a última etapa, a lixa 3000. Agora com a lixa 3000 você pode ver que já tem uma superfície praticamente espelhada na parte do chanfro aqui da ferramenta. E aqui na parte de trás, ó, você pode ver que está plano. Isso aqui também, quando a ferramenta é nova, normalmente não é plano, então você tem que fazer um desbaste mais agressivo no começo aqui, com uma lixa de granulação mais grossa, mais espessa, até você deixar essa parte aqui das costas da lâmina sempre parelha, tá? Sempre completamente plana aqui para que você tenha uma boa afiação posteriormente. Então agora a última etapa vai ser ou o estrope de couro com a pasta abrasiva, ou então a chapa de compensado também com a pasta abrasiva. Então vai ser o polimento final. No estrope aqui, o lado áspero do couro aqui você passa, aplica a pasta abrasiva, mas o lado liso do couro não. Tá? Então você vai dar aí umas 20, 30 passadas. Agora você não pode ir para frente para passar aqui a sua lâmina, tá? Você sempre vai ter que puxar, sempre puxar aqui, porque se você for para frente você vai cortar a superfície de couro ou a chapa de compensado. Então agora você vai só puxar na sua direção isso aqui. Então você vai dar umas 20, 30 passadas na parte áspera do couro e depois mais umas 20, 30 na parte lisa. Nesse caso aqui, o próprio gabarito aqui, ó, ele não encaixa nessa parte, ele tem os rolamentos mais largos um pouquinho. Então se você vai comprar um pedaço de couro para fazer, você tem que fazer um pouquinho mais largo já essa superfície aqui para você conseguir usar o seu gabarito. Ou então remover daqui na última etapa e fazer manualmente isso daqui. Lembrando que isso aqui a gente está na parte do chanfro principal. Tá? A gente não chegou ainda na parte do micro chanfro, na parte da aresta de corte propriamente dita.
Agora você pode ver que a gente tem um polimento maior. Na verdade, isso aqui seria dispensável aqui no chanfro principal. A gente poderia fazer isso só no micro chanfro depois e seria suficiente. Mas eu estou fazendo todas as etapas aqui com os dois ângulos para você ir percebendo a diferença conforme você vai aumentando então essa granulação, diminuindo no caso a granulação das lixas do abrasivo. Agora que a gente criou o chanfro, a aresta principal, a gente vai criar o micro chanfro, a aresta de corte propriamente dita dessa ferramenta aqui. Então como que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que soltar ela aqui do nosso gabarito para colocar ela no outro ângulo lá, que no meu caso aqui vai ser os 30 graus. Então vou pegar aqui o meu gabarito de ângulo, vou adicionar aquela pecinha aqui que serve para fazer os 30 graus. Vou configurar aqui então a distância, apertar contra o batente e prender a ferramenta. Vou me certificar que realmente está preso aqui contra o batente. Tá, se você deixar ele fora de ângulo aqui em relação ao batente, você vai ter uma diferença aqui na aresta, você vai comer mais material de um lado do que de outro e a sua fiação não vai ficar muito boa não. Tá, então você sempre tem que cuidar essa questão do batente aqui para ele ficar certinho encostando aqui em toda a extensão do batente. E agora a gente repete tudo que a gente já fez. Lixa 400, lixa 1500 e lixa 3000. Agora criando o micro chanfro ou aresta de corte. Agora você tem que cuidar um pouquinho mais com a pressão que você vai exercer no seu gabarito, porque agora como o ângulo ele é um pouquinho mais aberto, digamos assim, você pode cortar um pedaço da lixa com mais facilidade. Então aqui você tem que botar um pouquinho menos de pressão, você tem que ser um pouquinho mais delicado nessa etapa aqui, para que você não estrague as lixas que você está usando aí na sua fiação. Ó, o objetivo agora é criar esse micro chanfro aqui. Essa aqui vai ser a aresta de corte da nossa ferramenta. Então você pode ver que criou ali, já definiu, digamos assim, o perfil desse micro chanfro. Então agora a gente passa para as próximas lixas e no final faz o polimento da mesma forma que a gente fez o outro. Ó, concluído todo o processo, a gente tem um micro chanfro ali, uma aresta de corte polida. Tá? Tem alguns riscos ainda, tem algumas marcas sim, mas na câmera parecem ser mais profundas do que pessoalmente aqui. Tá? Então são alguns riscos, algumas coisas que vão ficar. Para fazer um polimento maior teria que aumentar então essas granulações aí das nossas lixas, dos nossos materiais, para conseguir fazer um polimento melhor. Mas assim são arranhões que aparecem visualmente, mas eles não têm nenhum impacto negativo na questão da utilização da ferramenta. No começo você vai fazer esse tipo de procedimento aqui, você não vai ter muita noção, digamos assim, do resultado esperado, mas depois de algumas afiações você já começa a entender o que você precisa ter no final da sua afiação para você começar a entender quando é hora de parar, quando é hora de dizer que está concluída a sua afiação. Ó, tá aqui, terminou, agora a gente já pode testar. Agora um testezinho aqui na fibra de topo da madeira, na parte do final da fibra aqui, que é um teste um pouquinho mais difícil, digamos assim, de cortar. Então você pode ver, ó, você pode ouvir a ferramenta cortando, ó. Ó, você pode ver que a ferramenta corta, ela não vai quebrando a madeira, ela não vai estragando aqui a fibra da madeira, ó. A ferramenta está cortando realmente. E agora sim você tem uma ferramenta pronta para uso, que você pode usar para fazer aí os seus trabalhos de marcenaria. Agora então eu vou fazer o mesmo procedimento com uma lâmina de plana. Então vamos começar desmontando a lâmina da plana aqui. Você solta um pouco esse parafuso aqui até folgar, empurra lá para frente, gira aqui para você nunca encostar na aresta de corte aqui com a contracapa. E daí você remove a lâmina para fazer a fiação. Agora eu vou usar o outro gabarito aqui. Então vou colocar a minha lâmina aqui, chanfro virado para baixo. Vou vir aqui no meu padrão de definição de ângulo, então, para esse gabarito aqui. Cada gabarito, então, vai ter que ter a sua configuração para isso. Vou acertar aqui em 25 graus e vou apertar o gabarito. Sempre você pode dar uma conferida, ver se está ok, ver se realmente está na angulação que você definiu. Sempre você pode, então, encostar isso na superfície, dar uma conferida, mas uma vez que você tem esse gabarito, dificilmente vai sofrer algum tipo de alteração. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa.
Então você pode ver que a gente atingiu um resultado muito semelhante àquele do formão. Então a gente tem uma superfície aqui praticamente polida, um pouquinho mais riscada que a outra. Tá? No final das contas ficou um pouquinho mais riscada, mas novamente aqui esses riscos são visuais. Você não percebe esse risco fundo no metal. Então a gente chegou aqui, depois de repetir todo o processo que a gente fez com o formão, tá? Em uma aresta de corte aqui praticamente polida, que vai ser o suficiente para a gente usar na nossa ferramenta. Novamente você pode testar da mesma forma que você testou com o formão. Aqui ó, tá cortando, se você pegar uma para fininha ela vai tirando, ela vai continuando tirando esse material, ó. Então a gente tem uma ferramenta devidamente afiada para usar. E aqui no teste de fibra de topo, ó, a mesma coisa, ó. Ele vai cortando a madeira suavemente, sem você fazer muita força. Ó, você consegue ir cortando e você percebe que ele não estraga a fibra da madeira. Ele simplesmente vai removendo o material, ó, e cortando como deve ser uma ferramenta de corte. Bom, o que você acabou de acompanhar aqui foi um guia passo a passo que te leva desde a construção de um gabarito na sua oficina até a afiação de formões e planas. E você viu que ter um gabarito como esse daqui, feito com impressora 3D, que é uma tecnologia mais inovadora, ou um com materiais básicos e ferragens simples que você encontra em qualquer lugar, tem mais ou menos o mesmo resultado. Tá? Se você pega o jeito de utilizar, eles vão entregar exatamente a mesma coisa. Assim como um gabarito como esse daqui entrega o mesmo resultado que um gabarito comprado. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem os links para quem tem acesso à impressão 3D e quiser imprimir um gabarito como esse daqui. Vou deixar o link desses arquivos, vou deixar a lista de materiais que eu usei para cada um deles e vou deixar o link de um gabarito pronto caso você queira comprar um para você também. E para finalizar, eu vou sortear 2 desses gabaritos aqui para quem for membro aqui do canal, para quem for patrocinador do canal aqui no YouTube. Então se você tem interesse em participar, clica no botão Seja Membro aqui abaixo, você vira um patrocinador do canal. Por um pequeno valor por mês você recebe todos os conteúdos antecipadamente, vários dias ou semanas antes, tem uma atenção especial nos comentários e eventualmente participa de sorteios como nesse caso aqui. Então 2 gabaritos desses serão sorteados para quem for membro aqui no canal no decorrer do mês de abril. Não tem dia exato, os sorteios vão ser feitos de forma aleatória, nos dias que eu tiver condições de fazer isso, mas você vai ficar sabendo porque eu vou gravar tudo, vai ser feito gravado e disponibilizado no canal para você acompanhar o resultado também. Então se você for membro do canal, automaticamente você está participando, não precisa fazer nada, é só ser um membro ativo do canal e você participa do sorteio e pode ganhar um gabarito como esse que vai chegar gratuitamente aí na sua casa, prontinho, montadinho, só para você utilizar. Bom, por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar um comentário aqui abaixo e dentro da minha disponibilidade eu vou tentando interagir e responder todo mundo. No mais, muito obrigado a você que assistiu até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.